Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Hoje no Café com Política a gente tem o prazer de receber a Luzia Ferreira, secretária de Desenvolvimento Social de Contagem, vice-presidente estadual do PPS, também ex-deputada estadual, ex-deputada federal, ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Diga-se de passagem, foi a primeira mulher a presidir o Legislativo da capital mineira. Secretária, bom dia, bem-vinda aqui ao Café com Política mais uma vez, é um prazer recebê-la. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Dizer que é uma alegria estar aqui, né, com você, que já posso chamá-lo assim de amigo, né, pela afinidade que a gente tem. E dizer que a gente vive momentos, né, muito difíceis no país, então é sempre bom vir aqui conversar, falar um pouco de Contagem, da política, do país e do nosso estado. Sempre bem-vinda por aqui, secretária. Pra gente começar, eu quero falar um pouco justamente da cidade de Contagem, uma cidade que vive desafios metropolitanos, desafios muito grandes. A senhora já está praticamente, vai completar agora no ano que vem um ano de Secretaria de Desenvolvimento Social. E que tipo de balanço dá para fazer do trabalho feito até aqui em Contagem? Olha, eu acho que nós temos um trabalho, né, na área da assistência social muito consistente e também na área da segurança alimentar. Eu acho que Contagem se destaca nessas duas áreas, né? Temos 10 CRAs instalados descentralizadamente que atende a população mais vulnerável na cidade, que é o nosso público. O público da assistência social é o público que está cadastrado, né, no CAD único e, portanto, tem aquele limite, né, máximo de renda de familiar de até 3 salários mínimos. E temos também 3 CREAs já em funcionamento, estamos implantando o 4º agora em janeiro de 2019. Além, né, esses são então os equipamentos da assistência social, quer dizer, que é a nossa estruturação mais próximo, né, dá para atender o público. E temos também 7 conselhos tutelares que fazem parte da nossa rede de garantia de direitos, que é um número elevado, comparando inclusive com outras cidades aqui da região metropolitana. Temos 3 restaurantes populares que oferecem em torno de 4.600 refeições por dia. Temos uma diferença da segurança alimentar, que são as cozinhas comunitárias, no qual nós oferecemos alimentação gratuita para 200 famílias em situação de vulnerabilidade. Aí sim, elas buscam nos restaurantes de Nova Contagem e do Ressaca alimento para todo o núcleo familiar. E temos o Banco de Alimentos, né, que também apoia, é uma medida importante para evitar o desperdício, né? Nós recolhemos doações de restaurantes, de supermercados, sacolões e distribuímos para as entidades sociais cadastradas no município. Além do CEMALF, que é o Centro de Agricultura Urbana e Familiar, que desenvolve ações educativas e no sentido de incentivar o plantio, né, de hortas e alimentos saudáveis, sem agrotóxico e, portanto, criando uma nova cultura também, né, alimentar. Então, eu acho que nós temos uma rede sólida tanto na área de segurança alimentar, que também está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, como na área da assistência social. Secretária, a gente viu todo o setor ligado ao desenvolvimento social, e eu vi isso inclusive em Contagem, reclamar muito quando o governo Temer implementou esse teto de gastos, né? Porque a área da assistência social, ela foi impactada também nessa questão do teto implementado agora durante o governo Temer. E aí eu pergunto para a senhora, que está lidando agora especificamente com essa área, qual a expectativa que existe em torno do governo Bolsonaro, que é um governo que promete aí muita austeridade a partir do ano que vem, e muitas vezes os cortes, quando vêm, eles aparecem também na área social. O que a senhora espera? Eu acho que a política social da assistência, assim como a educação e saúde, elas são cofinanciadas, né? Quando se regulamentou, né, a lei do Sistema Único da Assistência Social, ela previu a participação do governo federal, do estado e do município. Obviamente, o município sempre tem a maior parte, né? Então, aqui em Contagem, nós estamos assim fazendo quase milagres para manter o serviço funcionando plenamente, com atendimento crescente. Inclusive, estamos implantando, como eu falei, em janeiro, um novo equipamento da assistência. Mas a gente, quero te dizer, por que pareça, assim, o governo federal, ele manteve aqui a nossa cota, às vezes atrasa, mas ela foi depositada. Mas nós tivemos muita dificuldade com a parte do estado, que nós
do piso mineiro da assistência social, que Contagem tem direito a aproximadamente 1,5 milhão por ano, né, nós recebemos esse ano apenas R$80 mil. Então, com isso, o município teve que suprir, além da sua parte, que, como eu falei, a maioria, nós tivemos que suprir essa parte que o governo do estado deixou de repassar, que todo mundo está acompanhando, não é só, inclusive na assistência, também na saúde, na educação. Isso impactou muito, assim, a disponibilidade de recursos do município para ampliar o serviço. Mas, como eu falei, nós fomos remanejando, priorizando, isso evitou, evidentemente, uma expansão maior do que a gente tinha planejado, por exemplo, de implantar mais 2 CRAS. Não podemos fazê-lo até que essa questão se normalize. E a gente espera que tanto o governo federal, do Bolsonaro, como aqui do governador Zema, que ele possa manter os repasses, esse cofinanciamento, porque, inclusive, isso está estabelecido em lei federal, para que a gente não possa prejudicar a população, porque a população mora no município, é aqui que o serviço é prestado. E se a gente não tiver essa contrapartida, com certeza a prestação do serviço fica fragilizada. A senhora falou no atraso aí de ordem de quase R$1,5 milhão em repasses à cidade de Contagem. A senhora espera mudanças no governo do estado agora com a chegada de Romeu Zema? A senhora acha que é possível que isso aconteça, dada também assim a gravidade da situação financeira do estado? Olha, eu espero, que ele tem que ser otimista. Eu acho que como ele fez uma campanha muito prometendo um ajuste, muito duro, um ajuste fiscal, que foi o seu foco, e a gente espera que ele possa manter os serviços essenciais à população, que é saúde, educação, assistência social, que são áreas muito sensíveis. Mas, evidentemente, não será nos primeiros dias ou nos primeiros meses, Mas dá um tempo, eu espero que no decorrer de 2019 esses repasses sejam regularizados, porque eles são muito importantes para os municípios atenderem a população mais vulnerável. Eu acho que esse é o foco da área pública, atender a população mais vulnerável. Então, eu acredito assim na sensibilidade da sua equipe, do governador, para que esses repasses sejam estabelecidos, até porque ele demonstrou que vai cumprir a legislação, vai cumprir a lei. Então, regularizar esses repasses aos municípios, acho que é o primeiro passo de mostrar que o gestor está preocupado com os mineiros, com a população que, como eu disse, a população mora nos municípios, são atendidos no município, portanto, acho que o governante precisa, do governo do estado, federal, prestar atenção nisso e regularizar esse repasse, porque se regularizar, eu acho que o município, com o recurso que ele já tem, ele organiza melhor, amplia e presta um serviço de qualidade. Nós estamos conversando com a secretária de Desenvolvimento Social de Contagem, Luzia Ferreira, que é também ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e a gente falou isso no início da entrevista, foi a primeira mulher a comandar o Legislativo da capital mineira. E a gente vai ter, a partir agora já do início do ano, uma segunda mulher a ocupar esse posto, o posto de comando, o posto mais alto da Câmara Municipal de Belo Horizonte, secretária, que é a vereadora Nelly, do PRTB. E eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso. Se a gente for pensar numa linha histórica, Belo Horizonte, uma cidade com 121 anos, apenas a segunda mulher a assumir um posto de comando na Câmara Municipal, existe aí uma subrepresentação, não? Muito grande. Eu acho que esse é um desafio, falei, não é das mulheres, Eu acho que é da democracia brasileira, que é uma... hoje já passou por vários testes, uma democracia que vem se consolidando, mas não conseguiu ainda incorporar as mulheres nos espaços de decisão, seja por uma questão cultural, seja pelo modelo eleitoral, seja por diversos outros motivos, de sobrecarga da mulher para ter disponibilidade de participar mais ativamente da política. Nós temos essa realidade que você disse. Em 2009, janeiro de 2009, eu fui eleita a primeira presidente da Câmara, e agora tivemos a Nelly Aquino como segunda. Eu fiquei muito feliz, Mostra também que os tempos vão mudando, muito lentamente, vamos dizer assim. Em 121 anos, nós temos apenas agora a segunda mulher a presidir o Legislativo da capital mineira. Mas significa também um caminho, Mostra que a gente vai, retroage, mas que está indo lentamente, mas está indo. Nós tivemos um aumento, para deputadas federais, estadual, novas representantes foram eleitas, isso também mostra
um sinal dos tempos, quer dizer, apesar de ser muito lento, é isso que a gente diz, diferentemente de outros países que criaram cotas e deram um salto, aqui no Brasil isso não significou um estímulo à participação das mulheres. Então, fiquei muito feliz, desejo a Anneli, assim, que faça um bom mandato, tem essa responsabilidade, né, de mudar essa cultura política, ela vai dirigir um colegiado que só tem 4 mulheres, né, 10% de mulheres, então 90% são homens, mas ela é uma guerreira lá de Venda Nova, uma mulher também destemida, então acho que vai dar certo e desejo a ela, né, muito sucesso, porque também com a nossa ação, a gente desmistifica essa questão de que mulher não sabe comandar, não é? Que mulher não está preparada para exercer postos de comando mais elevados. Acho que vai dar certo e apesar de lamentar que nós só tenhamos até hoje 2, mas eu acho que já é um avanço em direção a criar uma nova cultura política de incorporação da mulher nos espaços de decisão. Que tipo de desafio a senhora se lembra de ter enfrentado por ter sido a primeira mulher a comandar a Câmara Municipal? O que a senhora guardou de lição e de desafio a partir daí? Olha, primeiro assim, a coisa que eu mais guardo é que eu fui muito saudada pela sociedade. Isso mostrou que a sociedade também se incomodava com essa ausência das mulheres em espaços importantes. Eu fui homenageada por diversas instituições, não é, de ambos os setores da sociedade, desde empresariais até mais popular, do movimento de mulheres, enfim. Então eu sentia um desejo, né? A sociedade estava esperando que acontecesse isso, que uma mulher pudesse ter sido a presidente, né? Então isso que eu me lembro que mais me gratificou foi ter sido assim uma sintonia. O desafio foi exatamente a gente no comando, eu era muito testada, né, pelos meus colegas, assim, né, o tempo todo, né, desde ter colega que botar o dedo na minha cara, né, pressionando para ter, por exemplo, a distribuição de cargos em comissões. Então esse foi um desafio imenso, assim, se fazer respeitada num colegiado que era né, muito masculino, com essa cultura, né, masculina de querer impor, muito patriarcal, né? De imposição, né, como se eu sou você é mulher, eu vou te pressionar aqui para conseguir uma presidência de uma comissão, né, ficar numa comissão A ou B. Então, enfim, isso foi um desafio grande, principalmente no início, quando eu comecei, que é em janeiro que a gente distribui. Então, eu fui, assim, muito questionada, de muita imposição, né? E acho que eu resisti bem também, assim. Então, deu certo. No final, fui tendo respeito e eu fui eleita, assim, por unanimidade, então, que é raro também no legislativo. Então, acho que deu certo, assim, né? Mostrou que a gente pode ocupar qualquer espaço. Deixei uma imagem positiva na Câmara para os funcionários, como falei, para a sociedade. Eu acho que também para os meus colegas vereadores, que com o passar do tempo foi se ajeitando. Então, eu desejo que, né, a Anneli também tenha esse mesmo procedimento e que dê certo o seu mandato. É importante, não é só para as mulheres, acho que é importante para a sociedade como um todo. A senhora é vice-presidente estadual do PPS e o partido está agora nessa discussão da fusão com a Rede Sustentabilidade, né? A Rede é um partido que não conseguiu romper a cláusula de barreiras. O PPS hoje é um partido de médio porte que poderia abarcar a rede. Em Minas Gerais, secretária, como é que estão essas discussões? Olha, o PPS vem num movimento de entender que essa fragmentação, né, partidária, ela também não deu muito certo, né? Tem dificuldade, inclusive, de criar alguma identidade que a população possa identificar no meio de 30 e tantos partidos, qual que é a diferença de um e outro. Então, o PPS está buscando se aproximar da rede. Essa é uma discussão nacionalmente já instalada. Aqui também nós já começamos a conversar com os dirigentes da rede, através do vice-prefeito, né, Paulo Lamarck, da deputada eleita, e portanto, mais entendimentos iniciais que a gente está fazendo. Estava previsto, a rede iria fazer seu encontro nacional no dia 20 de janeiro, o PPS no dia 26, para discutir exatamente essa fusão. Mas foi adiado para março, né, para dar tempo de... Não é simples, Rodrigo, porque são culturas políticas diferentes, né? O PPS tem mais tradição política, é um partido que vem de muitos anos, né, desde o PCB. A Rede é um partido mais jovem, com uma visão mais
sem ser verticalizado, mais horizontalizado. Então, tem contradições tanto dentro do PPS quanto dentro da rede. Mas eu acho que o sentido mais importante é criar uma nova formação política que possa dar conta dos novos desafios atuais, resgatar a credibilidade. A gente também tem uma discussão com os chamados movimentos que se organizaram, e nós já fomos assim, alguns foram eleitos, inclusive, vamos citar o deputado federal Calheiro do Rio de Janeiro, que é do Renova e foi eleito pelo PPS. Nós abrigamos alguns do Agora, do Renova, do Livres. São movimentos que se estruturam para falar de política, mas sem ser partidário. E nós também estamos, então, queremos que nessa junção com a rede, abarcar também esses movimentos, criar uma forma mais horizontalizada de partido, que eles possam se sentir confortáveis, né? E acho que esse é o desafio. A eleição desse ano colocou em xeque muito essa estrutura partidária, né? Então, acho que nós estamos caminhando nesse sentido, mas ficou um pouco para março, tanto para o PPS quanto para a rede, como para os movimentos, dá tempo de fazer essa construção com mais calma. Então, acho que vai dar certo. A maior dificuldade seria justamente acomodar essas estruturas partidárias, quer dizer, a senhora destacava bem o conceito que foi colocado na rede de uma estrutura mais horizontal contra uma estrutura mais tradicional de um partido que é antigo como o PPS. Como fazer para equilibrar isso e para conseguir acomodar essas estruturas, digamos assim? Então, eu acho que tem que fazer uma estrutura partidária mais fluida mesmo, né? Mais horizontalizada. Mais moderna. Mais moderna, mais horizontalizada, sem essa estrutura, talvez, de um presidente, né? Que talvez criar mais de um presidente, ou dois coordenadores, vamos dizer assim. Formato de porta-voz, como a rede, por exemplo, adotou. De coordenadores que possa, né, abarcar a rede, abarcar o PPS e também, como eu falei, os movimentos que são estruturas políticas, mas que se organizam na sociedade, mas que para disputar a eleição precisam de ser abarcado, né, por um partido, porque no Brasil essa é uma discussão também, aqui não tem as chamadas candidatura avulsa, que poderia abarcar vários desses movimentos, mas no momento a nossa legislação não permite. Então, ao adiar para março essa discussão, nós também estamos garantindo um tempo de maturação para fazer as coisas, né, com mais consistência, porque como você disse, né, são estruturas diferentes, tem contradições tanto no PPS quanto na rede. Mas eu acredito que há o desafio de criar uma estrutura nova. Então, o PPS está apostando nisso. Apesar de ser um partido antigo, está apostando que a gente precisa também se renovar e mudar a nossa estruturação. Afinal, foi o que a eleição deste ano mostrou. Ainda tenho tempo para fazer uma perguntinha sobre o posicionamento do PPS em relação ao governo Bolsonaro. O que a senhora acha que deve ser, de fato, esse posicionamento? Deve ser independente? Deve ser oposição? O governo, acredito até pelo perfil do partido, que não seria, né? O PPS já está se posicionando como oposição, né? Através do nosso presidente Roberto Freire, ele tem, inclusive, né, sendo que ele apesar da idade, ele é uma pessoa muito conectada na internet. E é ele mesmo, ele não é assessor que digita, que responde, que manifesta, é ele mesmo, e portanto ele tem tido já um posicionamento claro de oposição, né? Acho que é um outro perfil do que o PPS apostou, defendeu. O PPS preza muito a questão dos valores da democracia, da cidadania, da construção da diversidade, e acho que a população optou por um outro caminho. Então cabe ao PPS ser oposição e está sendo ao governo federal. Secretária de Desenvolvimento Social de Contagem, Luzia Ferreira, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Quero agradecer a sua visita, foi um prazer recebê-la. Obrigado, Rodrigo, e também o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Super. Obrigado mais uma vez, 8h20.